Olá, tudo bem? Eu sou Lindomar Schmoller, sócio e líder de serviços financeiros da PwC Brasil. Este é o Sober Talks e estamos começando uma série de 4 programas sobre seguros e previdência social. Neste primeiro episódio, vamos falar sobre o aumento da longevidade e seus principais impactos, a mudança na percepção do consumidor sobre seguros e previdência, o papel da sociedade, governos, reguladores e players do setor, e também não poderíamos deixar de abordar os desafios das mudanças climáticas e das crises sanitárias no modelo de negócios das seguradoras e empresas de previdência. Hoje nós temos o privilégio de receber aqui Newton Molina, presidente do Conselho do Fundo de Pensão da MAG, membro do Conselho da Sicoob Seguradora, membro da CNSEG, do Conselho Superior da Associação Comercial de São Paulo, além de presidente do Instituto Longevidade da MAG. É um enorme prazer tê-lo conosco. Eu gostaria de iniciar com uma pergunta que está no livro da sua trajetória, que é o Vendedor de Futuros. Se viver mais é inexorável para o padrão humano de avanço da ciência, como fazê-lo com qualidade e tendo renda capaz de financiar as demandas que virão com uma existência mais longeva? Primeiro que o privilégio de estar aqui não é de você em relação a mim, é meu em relação a você. Muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui. Eu fui controlador e presidente do conselho de uma empresa que também tem uma história desse tamanho, fundada em 1835. Eu tenho 88 anos hoje, sou uma pessoa autônoma, por sorte, porque essa é a primeira questão. Se você hoje é uma pessoa velha e com autonomia, você ajudou um pouco, né? Mas também é uma questão de sorte, não é isso? Não entrou na minha vida nenhuma doença, nenhuma moléstia que até hoje, pelo menos, que me limite física ou intelectualmente. Mas eu falei há pouco que precisa ter sorte, mas precisa ajudar um pouco a sorte. Então, acho que não tem muito mistério. Comer menos, beber menos, ler muito, trabalhar muito, ter sonhos. Você vai realizar ou não vai realizar os sonhos? A importância é relativa, não é? Mas você não pode deixar de ter objetivos. O sonho é um objetivo. Então, eu acho que esse conjunto de coisas, Moller, é que... veja, mas tem um pressuposto. Você colocou o pressuposto na pergunta. Tendo recursos, não é isso? Uhum. Que é o meu caso. Já mando um aviso para os jovens, não é isso? Se você não acumular, você está fora da pergunta, não é isso? É isso aí. Então, acho que o primeiro ponto é esse. Sonhar, trabalhar muito, ter objetivos, seguir alguns princípios. Por exemplo, princípio da renúncia. Eu não me aborreço com pequenas coisas. Eu não quero ganhar a discussão. Eu quero ser feliz. Um casamento só é feliz se houver amor, certamente. Compreensão, amor, esses componentes todos. Então, eu acho que é esse conjunto que faz uma pessoa longeva ter uma vida feliz e produtiva. Eu queria aprofundar um pouco mais isso, Molina. Por que esse assunto, essa discussão é importante para jovem, não só para os idosos? Há uma necessidade de a gente repensar o pacto intergeracional? O assunto longevidade é para o jovem. É para o jovem. Quando eu criei o Instituto de Longevidade, ele teve um propósito. Qual é o propósito? Colaborar, nada mais que isso, colaborar para uma discussão sobre os impactos sociais, econômicos e comportamentais da longevidade. Porque nesse aspecto do jovem, mas não é só o jovem, eu sou um perplexo nisso. Como é que a sociedade ainda não se deu conta? É irreversível a longevidade. Como é irreversível a mulher mundial ou a brasileira voltar a ter 6 filhos por mulher. Hoje a taxa de natalidade é 1,6, 1,7 no Brasil. Abaixo, portanto, da taxa de reposição. O Brasil, para pegar só o caso brasileiro, tem uma taxa negativa entre nascimentos e mortes, entre nascimentos, que é 2,
há mais de 15 anos que a população brasileira devia ter começado a baixar. Em vez disso, a população está crescendo, está nascendo menos do que 2, não é isso? 2,1 por causa da natalidade infantil, mas 2. Está nascendo menos que 2 há mais de 10 anos. Então nós teremos taxa negativa de reposição mais ou menos 40 anos desde que ela começou e a população continua a aumentar. É um milagre aritmético? Não. Nasce menos crianças, de um lado, e no outro o velho não quer morrer. Esse é o negócio da longevidade. Sobrou o quê? Sobrará o quê? Menos gente do PEA, da população economicamente ativa que está no meio. Aqui. É disso que se trata a quebra do pacto intergeracional. Todos os sistemas de seguro social no mundo, desde o século XIX, etc., final do século XIX, quando vem a Revolução Industrial, etc. e tal, as pessoas começaram a trabalhar nas cidades, etc., que começam a nascer experiências de seguro social, nasceram dentro da mesma lógica, que é esse pacto intergeracional. Brasil, década de 40, Getúlio Vargas, quando nasce no Brasil os IAPs, né? Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Industriários, Comerciários, etc. Você tinha mais ou menos 20 trabalhadores ativos para um aposentado. Então esse pacto entre gerações fazia todo sentido, né? A gente já pagava para os IAPs da época 8% sobre o teto, que já nasceu alto, como 5 salários mínimos. A empresa só pagava também 8%, não sobre o teto, desculpa, não pela folha, mas também sobre o teto. E com esse dinheiro, no caso brasileiro, construiu Brasília, Ponte Rio-Niterói, Belém-Brasília, o que você achar que foi construir, a usina, Itaipu, tudo isso foi construído com as sobras do dinheiro do Seguro Social. Mas a fila andou. Né? Já nos 80 começou o déficit dentro do sistema previdenciário, etc. Tal, e hoje no Brasil, o sistema de previdência brasileiro tira governo privado, tem 1,9 trabalhadores pagando a conta para um aposentado ou pensionista. O que significa? Um sistema que foi financiado lá atrás por 20 trabalhadores para cada um, hoje é 1,9. Saiu outro dia um estudo do IPEA, do governo, suspeito, dizendo que daqui a 10 anos dá 1 por 1 e daqui a 20, ao contrário, 0,8 trabalhador pagando a conta para 1. Portanto, não se sustenta mais. E essa é a razão dos déficits que estão aí, sustentados por impostos gerais. É inevitável. E é interessante isso, sempre quando discuto isso, eu falo, não, mas isso terá um jeito, né? Porque tudo se dá um jeito na vida, não dá? Sim. Isso também terá um jeito. Isso não vai dar jeito. Então, realmente você tem toda a razão. Essa conversa de longevidade, de poupança para o futuro, de pacto intergeracional, não é para velho. Velho já foi, já fez, não tem mais solução, não tem maquininha que volta na vida. São para os jovens. E esse é o grande problema. Como é que convence os jovens de que X%, 15%, 20% do salário que eles recebem hoje não lhes pertence. Pertence a eles próprios no futuro. O que seria então o papel, nesse caso, nessa discussão, dos governos, né, nas mais diversas esferas, o papel dos reguladores, eventualmente, nos produtos, das próprias empresas, e falando do papel das empresas, eu tenho uma especial curiosidade sobre a parceria que a MAG fez com a Holding Favela e a CUFA, a Central Única das Favelas, criando a F Seguros. Então, falando um pouco do papel de como esse problema deveria ser enfrentado, do Estado, mas eu queria também um flavor dessa iniciativa da MAG em especial.
vou falar uma coisa e volto a ela. Eu estudo esse negócio, estudo não, leio, participo, essa questão do microseguros, desde que essa microfinanças, há uns 30 anos atrás, começou a acontecer e tal. Então, para mim não é uma coisa nova, uma coisa na cabeça há muito tempo, né? Isso é um caso. Mas no início da sua pergunta, o que o governo, o Estado, pode fazer nisso? Bom, vamos lá. Por que este assunto da longevidade, com as suas consequências econômicas, sociais, etc., não vem à baila, não se discute? Quem deveria discuti-la? De um lado, os políticos. De outro, para ser simplista, de outros economistas. Aí, ao pé da sua pergunta, você emendou falando dessa iniciativa que nós estamos fazendo com a CUFA, que é a Confederação União das Favelas, etc., que eu conhecia isso muito de leve, não fui eu nem que levantei essa oportunidade, foi o Helder, foi o pessoal interno da companhia. Qual é a pegada? Primeiro, vender produtos que aquelas pessoas compram, não é? Seguro de vida clássico, de capitais moderados, auxílio funeral, certamente. Alguns produtos de saúde, como é que a gente vai vender? Esse é o ponto. Só pode vender com a própria comunidade. Então a gente vai tentar transformar pessoas da comunidade em angariadores e depois corretores, para venderem dentro da comunidade. Então, até para deixar muito dinheiro na própria comunidade. Eu gosto muito do projeto, eu acho que, sabe, estamos falando no Brasil de 30, 40 milhões de pessoas, né? Eu queria entrar agora num outro aspecto relacionado aos impactos das mudanças climáticas, crises sanitárias. Naturalmente, tem desafiado fundamentalmente o modelo de negócio das seguradoras, empresas de previdência. E aí me parece que resiliência é a palavra de resposta para isso. Mas Molina é conhecido como alguém que sabe fazer conta. Como fazer conta num ambiente de incerteza absolutamente volátil para garantir aí a longevidade da empresa? O negócio de seguros é probabilístico, não é isso? É por isso que o segurador pode fazer um plano de... Estou falando de seguro de vida, posso falar de automóvel, a mesma coisa, de qualquer coisa, tudo é probabilístico e, portanto, você pode fazer um seguro. Catástrofe, guerra, epidemia, não é segurável. De outro lado, veja, catástrofe é uma coisa social, não segurável. Como é que resolve isso? Onde é que busca dinheiro? Em fundos para essa finalidade feitos pelo Estado, pela sociedade. Porque o seguro não pode cobrir catástrofe, ele não sabe como precificar isso. Queria falar um pouco sobre tecnologia, especialmente desse mundo hiperconectado que a gente tem, e se fala muito do que seria o papel do corretor nesse mundo em que a tecnologia, obviamente, vai dar o acesso direto ao consumidor. O que deveria ser o papel do corretor nesse setor, nesse mundo com essa hiperconectividade? Eu tenho algumas teorias a respeito, tá? O fato de eu usar telefone, celular, o fato de eu abrir o computador e entrar no meu Outlook lá para ler um e-mail e responder, o fato de eu entrar no WhatsApp e dar um recado para alguém, não me transforma num ente digital. Eu acho que a sociedade, as empresas em particular, não estão respeitando o que eu chamo de hipossuficiência digital. Vamos lá. Um velho, ele não é digital, ele é analógico. Ele é analógico. Ele pensa analogicamente, ele não pensa digital. Eu não penso digital, eu penso analógico. Sei usar um celular, não é? Mas, se você for na minha casa, no meu escritório, está cheio de pastinha, não é isso? Pastinha com papel, bem organizadinho, não é isso? O digital só tem isso no computador, não é isso? Eu não. Não na física, eu digo a minha tribo, não é isso? A minha tribo de velhos.
Alguém pode falar, não, você está falando isso porque você é velho, é verdade, e você não é digital. É verdade também. Mas veja, novamente, a sociedade tem que reconhecer que existe uma hipossuficiência digital. Eu acho que os sistemas digitais facilitaram muito o levantamento de leads para vender, certo? Você faz uma tentativa pelo telefone, para quê? Para conseguir do consumidor um espaço na agenda dele, para você ir falar com ele. Pode vender o que eu chamo de nicho ticket, quer dizer, o segurinho barato, nada. Você comprou por internet? Pode. Mas isso não é um seguro de vida de verdade. Um seguro de vida de verdade é aquele que eu tenho que conversar com o indivíduo, que geralmente são no mínimo 2 entrevistas, que eu tenho que fazer o papel de médico clínico, não é isso? Saber o que o cara, quanto ele ganha, quantos anos ele tem, se ele é casado, se ele tem filho, se tem casa própria, se está devendo a casa própria, não é isso? Se ele tem muita dívida, a mulher dele, ou o homem ao contrário, ganha bem, não ganha, não trabalha. Eu tenho que fazer o papel de médico clínico para parir uma proposta para o cara, que não resolva a vida da família dele, se ele vier a morrer, se ele for o principal provedor da casa, mas que pelo menos dá um capital segurado para a família, para a mulher, que seja, para que ela reorganize, não é isso, a sua casa. O que significa isso? Além das dívidas, um capital segurado de 5 anos do salário dele, alguma coisa desse tipo. Ainda não dá para fazer por telefone e nem por vídeo. Veja que coisa interessante, que é uma mistura. Digamos, os nossos corretores hoje, o principal seguro da MAG são seguros individuais. Claro que a gente tem grupal também e tal, mas o core business da companhia é seguro de vida individual. Então, a gente já estava desenvolvido antes da pandemia a venda através de laptop. O que era isso? A venda, um programa ali que apresentava a companhia, apresentava o indivíduo, dizia de todos os problemas que a morte prematura, a invalidez prematura pode ocasionar, etc. Tal. Ele fazia algumas perguntas, entrava com algum tipo de avaliação disso, avaliação daquilo, fechou o negócio, apertava um botão. Estava resolvido. E todo mundo entendeu que isso é uma venda digital. Não, não é. Era o vendedor com isso aqui na rua. Ele estava usando um instrumento, não é isso? Que a digitalização forneceu, para transformar a venda mais lúdica, mais clara, etc. Então, seguro de vida especificamente, e seus filhotes, né? Ainda é tarefa do corretor de seguros. E para isso ele tem que ser um especialista. Porque ele não é um prestador de serviço, ele é um vendedor. Ele tem que criar a necessidade no teu espírito. Você não pediu a visita dele. Se algum indivíduo liga para você e diz, eu quero comprar um seguro de vida, cuidado. Ele pode estar mal de saúde. Porque senão ele não pensa nisso. Perfeito. Para finalizar, Molina, queria falar um pouco de futuro. É comigo mesmo. Então, vamos lá. A gente tem o Open Insurance, que para as companhias traz aí uma nova realidade, né? Um desafio, mais competitividade, mais transparência para o setor. Como você avalia, Molina, os impactos disso para o setor, as tendências, o que vem por aí? Como é que ficou no mundo isso, né? Vocês devem saber melhor que eu. Vocês são uma empresa mundial. Mas vamos falar nos mercados mais clássicos, Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, etc. Tal. Pegou muito pouco. Não o Open Banking, nem o Open Finance, estou falando de Open Insurance. E por que pegou pouco? Depois eu digo qual é a minha visão, mas eu estou numa visão prospectiva. Por quê? Os seguros, veja, o corretor de seguros, quem é que ele representa no contrato de seguros? Ele representa o cliente. É importante esse detalhe. Ele pode até contratar em nome do cliente. A profissão de corretor de seguros, ele tem que ir para ele tem um cliente, ele examina a necessidade desse cliente, ele vai para o mercado verificar qual é a melhor opção. Essa é a lógica, pelo menos, da profissão. Qual é a melhor
proposta, ele vem, explica isso para o consumidor, eles assinam o contrato em conjunto. O corretor de seguro faz parte do contrato. Então, na relação entre seguradora e segurado, já existe um independente aqui. Isso não existe na relação de uma pessoa que tem uma conta no banco, não é isso? E o banco. É ele e o banco. No seguro já não é assim. Entre o consumidor e a seguradora, tem um intermediário que o representa. E essa é a razão institucional que não se adianta muito. Fecha o parênteses. Eu já expliquei que no caso de seguros, o Open tem uma certa dificuldade, porque aqui no meio tem, já me lembrei o que eu ia falar, aqui no meio já tem o intermediário. A Inglaterra, não sei primeiro se Inglaterra ou Londres foram muito fortes nisso, e constataram o conflito de interesse. O conflito de interesse entre cliente, entre vendedor e consumidor, ele é inerente à relação do mundo. Exemplo, você acabou de comprar um apartamento e contratou uma decoradora. Como é que rege o contrato, né? Ela vai ter 10% do que você gastar. Está instituído o conflito de interesse? Quanto mais você gastar, mais ela ganha. Ela vai ser independente. Então ela não cobra um percentual, ela cobra um FII, certo? E ela vai comprar onde? Ela vai mandar você comprar naquela loja. Então, o conflito entre vendedor e cliente tem sempre. Mas quando você foi nos seguros, na Inglaterra e na Holanda, começou a ir mais profundo e até no seguro de vida mesmo, né? Porque seguro de vida tem muitos modelos, né? Alguns que têm o propósito só de risco. Olha, você vai pagar 100 por mês, se você morrer eu te pago 1.000 e não tem reserva resgatável nenhuma. É risco. Quando você parou de pagar, acabou. É assim. Mas por um outro extremo, eu posso ter um seguro de vida que faz, ao mesmo tempo, faz uma reserva que é resgatável. Certo? Obviamente, esse segundo produto é muito mais caro que o primeiro. Então, se ele é muito mais caro que o primeiro, ele dá mais comissão, né? Mesmo que o percentual de comissão seja o mesmo, sobre 1 ou sobre 10, para quem interessa um produto mais barato, esse que você vai pagando enquanto precisar, e para quem interessa esse outro produto que faz ao mesmo tempo uma reserva que você pode resgatar. Esse primeiro produto, que você vai pagando e está coberto enquanto você pagar, ele interessa para um cara que está com 40 anos e está nos próximos 20 anos, ele tem sérias preocupações se ele morrer agora. Mas ele pode não interessar para um indivíduo que falou para o corretor: olha, foi muito bom você vir aqui hoje porque eu estou muito preocupado, eu tenho sim que fazer um seguro-saúde, um seguro de vida, mas você já me mostrou esse produto que eu vou pagando um pouco, mas depois de 60 anos ele fica muito mais caro, não é isso? Eu tenho que ter convicção de que o preço vai ser flat a vida inteira, que eu vou conseguir pagar mesmo com 80 anos de idade. Aí você tem que vender esse produto mais caro. Mas se estabelece aí um conflito, né? Então, na Inglaterra e na Holanda eles foram fundo nisso, e você agora não tem mais comissões. Você que é cliente tem que me pagar um FII para eu te atender. Isso é o fim do fim, né? Fim do fim. Obviamente que as vendas de seguro de vida individual na Inglaterra e na Holanda caíram muito. Bom, acho que vai demorar muito a acontecer isso no Brasil, mas vai entrar no cenário. Quem é a favor e quem é contra o Open Insurance? Certamente quem tem um enorme lago de clientes aqui é contra. Para quem tem um pequeno lago aqui, é a favor. Então, o Open, ele não tem uma visão simplista, ele não tem como objetivo aumentar o mercado. Ele tem sim o objetivo para um tipo de cliente deixar mais barato e mais eficiente o que ele está pagando. Vai demorar um pouco? Vai demorar um pouco. Vai demorar um pouco, em primeiro lugar, porque os grandes bancos dão
mas resistindo, porque eles têm o lago maior, tá certo? Mas já está na praça, etc. Vai melhorar o mercado? Eu acho que para os indivíduos, sim. Vai ser possível você fazer um benchmarking com mais clareza, etc. Tal. Mas eu não digo que tenha barba de molho sobre o Open Insurance, mas me preocupa um pouco. Positivamente de um lado e com alguns riscos de outro. Me convida daqui a uns 3, 4 anos. Nem precisamos esperar esses 3, 4 anos, porque a casa estará sempre aberta. Obrigado também pelos insights valiosos hoje. Muito obrigado.